comentar isso daqui a pouco. A igreja de Sardes, como eu já disse e a gente já estudou, foi uma cidade do antigo reino da Lídia, capital da Lídia, uma cidade próspera que desenvolveu comércios ligados à lã, tinturaria, um polo comercial próspero. E a cidade teve várias ocasiões de dificuldades. Uma delas foi, de acordo com os historiadores, Flávio Joséfo, por exemplo, disse que no ano 17 depois de Cristo ela sofreu um terremoto de proporções assustadoras. Mas ela conseguiu ser reconstruída, quem sabe pela potencialidade econômica do seu império e do comércio predominante. Os historiadores também relatam que em Sardes tinha um templo que havia o culto, né, a deusa Cibele, que era uma miscigenação, uma mistura de culto pagão com libertinagem, promiscuidade, aquilo que a gente viu em outras cartas, outras cidades. E existiam outros templos. E eu estava lendo de novo o que Paulo diz a sacrifícios a deuses, e na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, Paulo fala que não há deuses assim. O que de fato eles são, o que eles fazem, sacrificam, são sacrifícios a demônios. Então aqueles membros do paganismo dedicavam as suas devoções à deusa Cibele, estavam consagrando e sacrificando a demônios. E a igreja estava inserida nesse contexto sociopolítico, econômico, e era uma igreja que o autor, e vários autores, destacam, e aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas era morta. Na introdução, Jesus diz para João: ao anjo da igreja em Sardes escreve, ao pastor da igreja escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Jesus revela aqui a João que quem está escrevendo, quem está falando, é o próprio Deus, e os 7 Espíritos simbolizam, identificam, estão relacionados à plenitude de Jesus como Deus. Ele é o próprio Deus. A plenitude de Deus está nele. E as 7 estrelas são os 7 líderes, os 7 pastores dessas 7 igrejas, cada um na sua igreja. Então Jesus chega até eles dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Por que Jesus faz essa colocação à igreja em Sardes? Porque era uma igreja morta. Em que sentido? Em obras? Até que não. Na ortodoxia? Não. Mas em que sentido Jesus dizendo que ela tinha fama de estar viva, mas estava morta? Era porque ela estava intimamente ligada com as opções que o mundo da época lhe oferecia, Ela não impactava a cidade de maneira a ser perseguida, não tinha perseguição. Ela não tinha nenhum problema com Jezabel, com Balaão, ela não tinha problema de perseguição física, ninguém morria por dizer que era cristão, mas assim, era uma igreja que estava no bairro, mas ela não tinha nada que chamasse a atenção no aspecto de confrontar, de desafiar as pessoas.
Dizer para as pessoas assim: olha, o que vocês fazem, o que vocês praticam, aí é idolatria, é pecado. Deus abomina esse tipo de coisa. A palavra do Senhor é clara. O Velho Testamento aponta de maneira óbvia, de maneira muito simples, mas muito objetiva, que é adultério, é prostituição. Não terás outros deuses, não farás imagem, não sacrificarás. Então essa igreja não incomodava, era uma igreja assim tranquila, estava lá, existia, mas ela não exalava o bom perfume de Cristo. E exalar o bom perfume de Cristo nem sempre significa que eu serei agradável às pessoas. Eu posso até ser desagradável, numa palavra de desafio, numa palavra de confronto, num evangelismo autêntico, eu serei desagradável. Então, essa igreja não exalava o perfume de Cristo. Ela estava ali na sociedade, na cidade, mas ela aceitava as coisas, era aplaudida, muita gente de grana, muita gente que estava nos momentos devocionais na igreja, mas que também participavam da sociedade de maneira as mais libertinas. Se a igreja fosse destruída, não só paredes, mas se as pessoas parassem de frequentar ali, ela não faria falta para a sociedade. Vocês imaginaram uma igreja que não faz falta para a sociedade? Imaginemos se a igreja Batista do Veracruz, a segunda igreja, fechasse as portas, parasse seus trabalhos, as suas atividades fossem encerradas e as pessoas passando por aqui dizendo: você lembra que era uma igreja? Como essa igreja está fazendo falta? Como aquele povo era um povo ardente, um povo fervoroso, um povo firme, um povo de testemunho, um povo que pregava aqui na vizinhança, um povo que pregava o evangelho, um povo que estava sempre atuante. Você lembra que essa igreja era relevante? Como impactava a sociedade? Como impactou a todos nós? A igreja de Sardes não tinha essa postura. Tinha fama de estar viva porque pactuava e se associava às questões de libertinagem. Então não tinha problema nenhum. Mas para Jesus ela estava morta. Para Jesus ela não estava vivendo com autenticidade o evangelho. Para Cristo, aquela igreja, ela não gerava desconforto para as pessoas. Ela não gerava desconforto entre os próprios membros. Ela não causava nenhum impacto. Ela não gerava nada disso. Era uma igreja, então ela estava lá, mas ela não tinha nada que de fato fizesse com que as pessoas questionassem, buscassem compreender mais as coisas relacionadas ao reino. Para Jesus aquela igreja estava morta, ela estava indiferente, não produzia. E aí então o Senhor faz um alerta. Em algumas versões dizem ser vigilante. Outras, como a minha aqui na King James, diz ser alerta e fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Ela tinha obra, mas não era obra íntegra. Ela tinha ortodoxia, mas era uma ortodoxia morta. Ela tinha conhecimento da palavra, mas a sua praticidade não era evidente. Jesus não achava íntegra aquela igreja. A integridade estava sendo criticada. Por que será, irmãos, que uma igreja que tem obras, que tem atividades, que tem vários afazeres, mas que não está ainda agradando a Deus? Será que a gente também não pode estar, às vezes, caminhando numa direção em que há muito ativismo e pouca produtividade? Será que a gente é obrigado a caminhar
Porque a moda eclesiástica é assim, então eu tenho que caminhar assim? Será que eu sou obrigado a caminhar assim, segundo a moda eclesiástica? Ou eu tenho que caminhar segundo o que me orienta o Espírito Santo à luz da Bíblia? Mesmo que isso irá trazer, e claro que trará desconforto para nós, ou para os nossos amigos. Será que eu tenho que, para agradar as pessoas, eu tenho que comercializar a fé? Eu tenho que viver no tapinha nas costas? Ou sem confronto, sem desafios, sem chamar ao arrependimento, sem chamar a um retorno, a uma vida de santidade, por causa da minha amizade, por causa do meu relacionamento amigável com as pessoas? Será que é preciso ouvir de Jesus assim: olha, vocês trabalham, mas vocês não têm integridade? Isso deve ser terrível, né? Eu acho que a igreja de Sardes, aqueles poucos, a gente vai ver isso depois, que eram autênticos, eles diziam: o que está acontecendo? Nós estamos recebendo de Jesus um alerta. Versículo 3, Jesus diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Mas a gente vai pensando assim: o que é que Jesus quis dizer para que a gente não abandone, para que a gente, aquilo que a gente recebeu, dá continuidade, o que é? E aí os autores, na sua grande maioria, os autores acreditam que é a permanência nos princípios norteadores da fé, que é a palavra de Deus. É permanecer inabalável na palavra. É a palavra que é de fato a nossa, não só romanticamente, mas ela é a nossa via de fé, de prática, de conduta. Não só apenas para expor uma declaração doutrinária, mas ela é a minha instrumentalidade, é o meu instrumento de trabalho, instrumento de vida, instrumento de regra. É nela que eu tenho como base a minha convivência, o meu relacionamento, as minhas convicções. É a palavra de Deus que dá direção para que eu caminhe, para que eu viva como peregrino. O que Jesus está pedindo para a igreja de Sardes é para que ela volte a ser uma estudiosa da palavra, mas praticante, que ao ler, ao estudar aquilo que eles tinham no momento, mas que eles o fizessem de tal forma que isso fosse real, fosse efetivo, fosse visível. As pessoas precisavam ouvir. Está muito alto aí, irmãos, atrás? Está alto aí o som? Se tiver, Roberto, eu não sei se os irmãos podem, tá? Pastor, está alto demais, pastor, baixa a voz, ou abaixa o volume do microfone. Eu acho que está tranquilo. O que Jesus pede aqui é que a igreja ela volte a estabelecer a todas as suas convicções e reviver isso. O que Jesus está pedindo para a igreja é um despertamento, é um avivamento, é um revigorar do Espírito Santo na igreja. E fora da palavra não tem, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou categórico. Tenho falado em várias ocasiões e oportunidades de que esses movimentos fora da palavra são heresias. Não existe fogo fora da palavra. Não existe pentecostalismo fora da palavra. Não existe plenitude, santidade fora da palavra. Não há, irmãos, enchimento do Espírito fora da palavra. Não é o meu gritar, o meu enrolar a língua, o meu cambalear, o meu estremecer, dar convulsões gospels. Não é isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso não é plenitude, isso não tem nada a ver com Bíblia. Mas é um despertar da palavra em mim. E a gente sabe disso, irmãos, que quanto mais a gente aproxima da palavra, quanto mais a igreja busca, quanto mais a igreja estuda, quanto mais ela medita, quanto mais ela ora, quanto mais ela se envolve com a palavra, menos dificuldades ela enfrentará no aspecto de crescimento doutrinário e bíblico. Ela vai ter dificuldade porque são desafios que a gente enfrenta, a gente tem que testemunhar no trabalho, na escola, enfim, aí você vai ficar assim, às vezes como chato, como quadrado, como careta. Essas dificuldades que eu acho que até que são importantes, porque se no meu trabalho eu sou visto como amiguinho que concorda com tudo, algo está errado.
né? Se eu não participo de uma maneira positiva para que as pessoas melhorem ou para que elas ouçam da palavra, a gente acaba acostumando com o ritmo de vida daquela sociedade. Então é o despertar. Jesus está pedindo para a igreja voltar aos princípios bíblicos. E a gente sabe que é uma verdade que tem que ser ponderada. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não sabereis a que hora virei contra ti. Jesus até ele faz uma analogia dos aspectos envolventes da cidade com a igreja. A história nos diz que Sardes era uma cidade protegida por muralhas. E eles se gabavam de que ninguém poderia invadir. Ninguém. Não tinha esse. E aí, numa determinada noite, eles dormiram confiados na muralha, e os inimigos foram e abriram um buraco na muralha, e invadiram e sitiaram a cidade. Jesus está dizendo para eles: olha, ser vigilante, preste atenção, não confie na muralha da sua ideologia, da sua ortodoxia, da sua teologia, do seu pragmatismo. Não confie nessas muralhas. Fiquem atentos, fiquem vigilantes. Mas graças a Deus, Jesus reconhece que lá em Sardes existiam algumas pessoas que não se contaminaram, que não se envolveram com o erro, com o pecado, com a idolatria, com a libertinagem. E Jesus diz para eles: olha, essas pessoas, elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois elas são dignas de andar assim comigo. O que João está vendo, está vislumbrando aqui, Jesus dizendo para ele, é que os vencedores estarão com Jesus na plenitude, na eternidade, desprovidos de tudo aquilo que é maligno, que é maléfico, que é doentio, que é depravado, que é malicioso, enfim, é a vitória, é o galardão, é a recompensa, é o preço que nós recebemos, não somente porque cremos no Evangelho, cremos no sacrifício de Cristo, mas também andamos em novidade de vida, buscamos fazer a sua vontade. Então essas pessoas, mesmo que poucas, aqui nesse texto, é claro que haverá uma multidão, mas essas pessoas caminharão com Jesus, vestidas de branco. Versículo 5, estou caminhando para o final, irmãos. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. E como eu disse, se a gente não tomar cuidado, a gente entra para uma linha pentecostal e neopentecostal de que qualquer vacilo meu eu perco a salvação. É como se Deus tivesse anjos à sua disposição, num grande quadro, apagando o meu nome, escrevendo o meu nome em todos os momentos da vida, até que eu suba para lá. E tomara que eu suba sem ter cometido naquele momento um pecado. Já pensou, Rives? Eu andando de moto, por exemplo, a 120 por hora, adrenalina a 1000, aí eu vejo o sinal vermelho, falo assim, não tem problema, eu vou passar, vai dar tempo, aí vem um outro carro lá, confiando que o sinal dele está verde, e ele me racha no meio, e aí eu olho para baixo, estou vendo o meu corpo, e eu estou olhando os anjos, vários anjos, porque ainda vou estar gordinho, eu vou precisar de vários anjos para me levar, e aí naquele momento eu não vou para o céu, porque eu errei, logo naquele momento eu pequei. Pensou? Que tristeza, que decepção. Não é isso que Jesus está falando para a igreja, não é nesse aspecto. Há um tema que eu gosto na linha reformada, e ele é impressionante, fala sobre a perseverança dos santos. Os estudiosos reformadores, eles não estão dizendo que a perseverança do membro da igreja. Ele está falando perseverança dos santos, ou seja, daqueles que são membros da igreja de Cristo.
Não apenas o fato de ser membro da Igreja Batista Presbiteriana. Isso não me condiciona a ser, né? Eu já falei isso, mas o que me condiciona a ser um salvo é eu ser membro da Igreja de Cristo, congregando numa igreja que prega a sua palavra. Não é isso. Mas Jesus está fazendo alusão aos aspectos não só jurídicos do Império Romano, como até dos próprios cristãos da época. Todos aqueles que eram cristãos, ou se batizavam, ou eram arrolados à membresia da igreja, eles eram inscritos num livro. Se você era condicionado ao Império Romano, está lá, já adquiriu os direitos, você tinha seu nome escrito. Flávio Alcântara da Silva é um judeu, mas com cidadania romana. Ele é um cidadão romano. Mas desde que eu cumpra as leis, as regras do império ou da cristandade. Se eu infringir, se eu manipular, se eu errar diante dessas leis, diante dessas circunstâncias ali, que eu deveria ter assumido de maneira legal, tanto para direitos como para deveres, se eu errasse, o meu nome era arriscado. Eu perdi a cidadania. O que Jesus está fazendo é usando os aspectos. E ele faz sempre isso. Ele faz em Éfeso, ele faz em Esmirna, ele faz em Laodiceia. Ele vai usar o aspecto geográfico de Laodiceia. Ele fala em Filadélfia. Ele em Tiatira. Ele usa aspectos da cidade, da política, das leis, para fazer a igreja pensar um pouco. Ele está dizendo: olha, essas pessoas, elas, de modo algum eu apagarei o seu nome no livro da vida. Ele está dizendo: olha, assim como já que o Império Romano apaga seu nome por você pisar na bola com eles, esses aqui, de maneira nenhuma, ele não tá dando margem para que, se eu, como membro selado com o Espírito Santo, se eu pisar na bola, eu serei, meu nome será arriscado. Não é isso, de jeito nenhum. Você creu em Cristo, inclusive a Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é terá. Então não há perca de salvação aqui, irmãos. Tá bom? E aí, para finalizar, ele diz: aquele que tem ouvidos, compreenda. Outra versão diz: ouça o que o Espírito revela às igrejas. Quem tem ouvidos, quem tem a faculdade mental ainda equilibrada, quem ainda consegue discernir, quem consegue ouvir, quem consegue pensar, quem consegue ler, preste atenção o que o Espírito está revelando às igrejas. Não é o que o apóstolo A ou B está revelando às igrejas. Não é o que o pastor Flávio está revelando às igrejas. Preste atenção que o Espírito revela às igrejas. Preste atenção o que a Bíblia está dizendo para nós. Preste atenção, dê ouvidos o que está sendo revelado. E aqui não é, eu já disse isso em outra ocasião, não é só ouvir, mas em determinado momento é questionar. É você chegar diante de um texto desse e falar: pastor, que bonito, Sardes era lindo, uma igreja que não tinha muita dificuldade, perseguição, até porque ela convivia com o relacionamento com as pessoas daquela cidade, então ela não tinha problema, mas tinha riqueza. Mas o que isso se aplica a mim? É isso que o Espírito está dizendo para eu fazer. O que eu posso excluir da igreja em Sardes, e o que é que eu posso trazer para que eu aplique na minha vida? É isso que o Espírito Santo está pedindo para que nós façamos. O que eu posso, nesse resumo aqui, nesses versos, o que é que serve para mim hoje? O que eu devo fazer para agradar a Deus? Primeiro, irmão, gente, está bem claro, não abandone a palavra. Não afaste da palavra. Irmãos, é um suicídio afastar da palavra, é decretar a minha total
completa falência espiritual. Para de ler a Bíblia para você. Em nome de Jesus não faz isso não, mas para você ver. Em poucas semanas você já é um cadáver, complacente, condizente, convincente, adjacente, com tudo aquilo que desagrada a Deus. O salmista já dizia, Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho, o seu coração? E ele responde, observando o seu caminho, o seu coração, as suas atitudes conforme a tua palavra. Então, o que é que serve para mim? O que é que eu posso aplicar na minha vida? Isso aqui já é um exemplo muito grande. Não abandonar a palavra. E a gente precisa pensar em investir mais tempo, né, no estudo da palavra. Nas discussões, nos seminários, nas mesas redondas, quem sabe convidar os nossos jovens para participarem de mesas redondas, de seminário, discutindo a palavra, aprofundando nos conhecimentos teológicos, doutrinários, bíblicos. São esses fatores que fortalecem a nossa vida, que nos dão vigor, que nos dão entusiasmo, que nos dão ousadia para continuar a nossa peregrinação. Fora da palavra, morreremos. Então que nós, na igreja de Sardes, aprendamos aquilo que o Senhor Jesus disse: a cada dia nós cresçamos na palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu sei que eu entrei 10 minutos no horário da Luciana, né? Mas em compensação nós entramos meia hora no café no meu. Então eu tenho mais 20 minutos ainda. Brincadeira, Lu. E eu louvo a Deus pelas irmãs que nos apoiaram e compreendem, né, que um dia do café é um culto também, que a gente tem que estar juntos, comendo junto, né? Tá bom? Não pode observar o pastor. E hoje várias irmãs e irmãos observaram o pastor, tá? Levarei cada um de vocês ao conselho da igreja. Não era para ter observado nem cabelo, nem barba, e nem o que eu estava comendo. E todo mundo observou. Mas é um momento de comunhão ali no café, né? A gente aprende um com o outro. E todo mês a gente vai ter isso. Vai atrasar um pouquinho, viu, Luciano, André? Atrasa um pouquinho, mas no final tudo vai contribuir para que a gente tenha uma escola bíblica abençoada. E um café abençoado. Apesar que ontem eu não comi nada à noite, mas foi abençoado. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra viva do Senhor. Palavra que, pelo Teu Espírito Santo, tem iluminado a nossa mente. E tem nos desafiado a uma postura de vida que agrade ao Senhor. Que exalte o Teu nome, que glorifique o Teu nome. E que sejamos observadores disso, ouvintes e praticantes. Que a Tua igreja neste lugar seja dia após dia uma observadora, uma estudiosa, amante da Tua palavra. Obrigado por essa escola bíblica, obrigado pelo que aconteceu até aqui. E que no restante do tempo que temos, que o Senhor nos ensine e nos ajude também a compreender aquilo que iremos estudar. É a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Luciana, por favor.